Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a psicologia organizacional, uma área da psicologia que estuda o comportamento das pessoas dentro das empresas e ambientes de trabalho. De forma geral, ela busca entender como os colaboradores se relacionam, como se sentem no trabalho e como isso impacta tanto no bem-estar quanto no desempenho profissional. Para aprofundar esse tema, a gente convidou uma profissional da área que vai responder algumas perguntas sobre a atuação na psicologia organizacional, explicando como é o dia a dia, quais são os desafios e a importância desse trabalho dentro das organizações. Vamos lá? Bom dia, meu nome é Letícia, sou aluna da gestão de ensino da Faculdade da Uning de Patos de Minas. Hoje estamos aqui para realizar uma entrevista com a psicóloga Renata, onde a gente vai fazer o nosso trabalho de PI do professor Hugo. O meu grupo é eu, a Nelly, Yasmin e a Emily. Então hoje vamos começar aqui com a Renata para ela se apresentar, falar das formações dela, das experiências também dela na área da psicologia organizacional e do trabalho. Bom dia a todos, meu nome é Renata, eu trabalho atualmente aqui na empresa há 13 anos, sou formada em administração, psicologia também pela faculdade FPM, sou formada em administração, psicologia, sou pós-graduada em psicologia do trabalho, psicologia organizacional e psicologia clínica. Então vamos lá com a nossa entrevista. Renata, o que te motivou a seguir a área da psicologia organizacional do trabalho? Na verdade, a psicologia me escolheu, né? Aqui na empresa não tinha psicólogo, né? Então eu já tinha uma formação que era administração e eu identifiquei lá na frente que a gente tinha uma necessidade de ter um profissional da psicologia. E eu quis me adequar nessa área. Aí, devido a essa formação, que eu fui para a área do recrutamento e seleção, de desenvolvimento. Então, a necessidade me fez ser psicóloga. Querer seguir essa área. Isso. E você também, como psicóloga, quais são as principais funções do psicólogo dentro da empresa? Certo. Letícia, eu fiz até um cronograma aqui para vocês, né, alunos, entenderem um pouquinho o que é a minha função aqui na empresa, né? É o recrutamento e seleção, né? Elaboração de perfis, de cargos, divulgação de vagas, aplicar entrevistas, testes práticos, testes psicológicos, treinamento e desenvolvimento, treinamentos obrigatórios, não obrigatórios, acompanhamento desses treinamentos também. Avaliação de desempenho, né, que a gente faz aqui na empresa, monitorar a produtividade dos funcionários, que a gente também sempre faz isso aqui, saúde mental e qualidade de vida no trabalho. Sabemos agora, com a atualização da NR1, a empresa, né, tem que monitorar a saúde mental dos funcionários, então a gente faz esse acolhimento aqui. Eu, como psicóloga, eu sou supervisora, mas atuo como a psicóloga da empresa também. A gente faz um acolhimento com os funcionários, sempre aqueles funcionários que têm necessidade ou que os líderes identificam que eles têm necessidade, eu faço esse acolhimento. Como eu não posso fazer terapia aqui na empresa, eu encaminho o profissional da Unimed fazer essa terapia. A gente faz também a gestão do clima aqui na empresa, a gente faz questionários de clima organizacional e depois a gente dá o feedback para o gestor da área, para o supervisor, para saber o que está acontecendo com o nosso clima aqui na empresa. E a gente faz mediação de conflitos também, né? Que a gente sabe como a gente trabalha com muitas pessoas, muito profissionais, pessoas diferentes, sempre há conflitos. Então eu também faço essa mediação de conflitos, faço um relatório, chamo os profissionais aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo no dia a dia dos nossos profissionais. Renata, e quais são os desafios mais comuns enfrentados na área da psicologia do trabalho atualmente? Certo. Então, Letícia, hoje em dia o meu principal desafio, até que não é tanto, mas o que foi o meu principal desafio foi com a nossa liderança, né? Supervisores, líderes, gestores, que eles não tinham tanto entendimento em relação à saúde mental dos funcionários, né? A saúde psicológica, mental dos funcionários. Então eu tive bastante trabalho até que a gente fez treinamentos com os líderes, supervisores, para que eles entendessem qual que era a importância, né? Porque aquele funcionário que não está bem psicologicamente, mentalmente, ele não produz, ele chega, ele não quer trabalhar. Então, assim, a gente fez treinamentos com a liderança para eles identificarem quando o funcionário não está bem. A gente fez treinamentos, tanto particulares quanto comigo, do Recursos Humanos, para que, caso aquele dia ele vê que o funcionário ele não está
está bem, ele me encaminha aqui no Recursos Humanos para a gente fazer um trabalho com esse funcionário, mas o meu principal desafio era a liderança, mas hoje isso melhorou muito, melhorou 80%, e assim a gente tem o apoio sim hoje em dia da liderança, e eles entenderam que a saúde mental ela é tão importante quanto a saúde física sim dos trabalhadores. Renata, então agora para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria saber de você, de como você enxerga o futuro da psicologia organizacional no mercado de trabalho. Letícia, a psicologia organizacional, ela está em alta, né? Sabemos que hoje os principais afastamentos são psicológicos, né? Cresceu bastante os afastamentos por ansiedade, depressão. Então, as nossas demandas como psicólogos organizacionais está em alta, né? Os profissionais extremamente capacitados, eles têm grandes demandas. Por quê? Porque a gente tem que estruturar programas de bem-estar, né? Então, a empresa, os profissionais da psicologia organizacional, ele tem que estruturar todos esses programas. Então, a gente tem um trabalho a ser feito, né? A gente tem que prevenir adoecimento psicológico, né, aqui na empresa. O que é esse adoecimento? A NR1 fala, né, que são os assédios, carga excessiva de trabalho. Então, a gente tem que estar monitorando isso também. Melhorar o clima organizacional. Sabemos que na maioria das vezes os nossos líderes eles estão preocupados só com produção, né? E eu sempre falo com a nossa liderança aqui, a produção ela é importante, mas a saúde física e mental dos nossos funcionários vem em primeiro lugar. Então a gente também tem que lidar com isso, né? E também apoiar a liderança. Né? Sabemos que a maioria dos nossos líderes, às vezes, eles vêm do operacional, eles não têm muito entendimento. Então, meu papel aqui e o papel dos psicólogos organizacionais também é dar esse apoio para o profissional, orientar, capacitar, que eles tenham um entendimento de que, na verdade, o que é essa saúde mental, psicológica, né? Porque na maioria das vezes a gente sabe que eles são leigos e eles querem só produzir, né? Eles querem só consertar o maquinário. Eu sempre falo que a nossa saúde física e mental, ela é diferente dos nossos maquinários que a gente tem aqui na empresa, né? O maquinário, ele estragou, a gente consegue ir lá, pegar uma peça e ir lá e trocar, né? E nós profissionais, a gente humano, não é da mesma forma, né? Não é a gente adoece e simplesmente vai lá, pega uma peça e troca, né? Por isso que eu sempre falo que a gente tem que cuidar da saúde física e mental dos nossos profissionais. Então, eu enxergo, na verdade, assim, esse futuro dos psicólogos organizacionais, eles têm que estar preparados, né, para atuar e, assim, eles têm que se qualificar também. Não adianta eu ter só um certificado de psicólogo se eu não me qualificar, se eu não entender os processos da empresa. Quando eu falo processos, Letícia, não é só processos administrativos não, tá? Nós, psicólogos organizacionais, a gente tem que entender todo o processo da empresa. Tudo que é feito na empresa, todas as funções a gente tem que conhecer, todos os riscos, né, até um pouquinho da segurança do trabalho, mas nós do Recursos Humanos, acho que a gente tem que entender dos riscos das atividades, até porque as contratações são baseadas em risco, né? É lógico que, por exemplo, uma pessoa PCD, né, um PCD, a gente não pode colocar em uma certa atividade, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e a responsabilidade são dos psicólogos organizacionais. Renata, então eu queria agradecer você, né, pela sua disponibilidade para estar realizando essa entrevista comigo, com o meu grupo também, tá? Estão muito agradecidos para entender um pouco desse lado da psicologia do trabalho, que às vezes a gente aprende muitas coisas na faculdade, mas na prática a gente sabe que é muito diferente, né? E a gente entende também que hoje em dia os recursos humanos, né, que é toda a psicologia organizacional, é a chave da empresa, né? É o principal foco ali, são eles que também ajudam a empresa a seguir para frente, né? Ter desenvolvimento também de colaboradores. Então, eu queria muito agradecer pela sua presença, tá bom? Pelo todo o ensinamento que você nos trouxe, tiraram todas as nossas